Pronto. Pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada, ok? Então, boa noite para vocês. Novamente, sejam bem-vindos, né, para mais essa aula. Nós vamos hoje, né, falar a respeito dos cortes, né, os conceitos dos cortes. Nós vamos falar dos tipos e também da aplicação, né? Como que os cortes são aplicados dentro da área de desenho técnico. Então, assim, é a aula síncrona número 9, tá? E, a princípio, eu queria combinar um negócio com vocês, que é o seguinte, semana passada foi feriado, não é isso? Sim ou não, gente? Dia 2, vocês estão lembrados, né, do feriado? E o que para a gente não ter diferença entre a turma de vocês e a turma de terça-feira, então na aula passada, no dia 2 não teve aula, né? Mas no dia 3 eu ministrei uma aula para a turma de... Oi, pode Essa falar. aqui já é aula de terceira etapa, não é? Nós estamos, o Alexandre que falou aí, Isso. pois é, nós estamos terminando a terceira etapa e entrando na quarta. Eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso, mas é o seguinte, eu já enviei o caderno de exercício, né? Estão lembrados? Pois Da é, terceira etapa? o caderno já foi por e-mail, né? Eu mandei a mensagem para vocês e as atividades já estão liberadas para serem feitas. Elas já foram... Não vi ela ainda não. Pois é. Tá publicado lá no Siga, né? Você pode acessar pelo Siga. Se você quiser entrar pelo portal, também entra. Então eu deixei, né, o link no e-mail de vocês, no portal, que é o nosso blog lá, né? E lá no Siga. Então nós já estamos aí finalizando já a terceira etapa. E assim que passar... Terceira etapa, o mês começou agora. Não, pois é, mas não é no mês, não. É, ela é mensal, mas a nossa etapa, essa etapa 3, ela começou no dia 16 do mês passado. E ela vai encerrar agora, dia 17, entendeu? Então, Tá, entendi. é no meio do mês, não é no final do mês, não. E aí nós vamos, vocês vão ver lá direitinho, eu mandei a mensagem para vocês. Quem entrar no portal vai ver direitinho as datas. E se tiver dúvida, é só perguntar para mim, aí eu respondo, tá? Mas aí, gente, só voltando no que eu estava falando, é o seguinte, no feriado eu não dei aula para vocês. Só que na terça-feira tinha aula com a outra turma. Aí o que acontece? Eu ministrei para eles uma aula complementar sobre o assunto cotas, né, e aplicação das cotas no desenho. E falei também sobre simbologia. Esse assunto de cotas e simbologia, eu já tinha ministrado essa aula para vocês também. E também tinha ministrado para eles. Só que aí no dia 3, o que eu fiz? Eu fiz um complemento. Vocês estão entendendo? Eu só dei um fechamento nessa parte aí. E aí eu queria que vocês assistissem a aula que foi ministrada no dia 3. E aí ela vai ficar para vocês na forma assíncrona. E eu vou pedir para eles também assistir essa aula novamente, porque foi uma aula, assim, como eu disse, né, uma aula complementar. Então, para que a gente não tenha nenhuma diferença entre uma turma e outra, e aí se vocês assistirem essa aula do dia 3, né, aí vai dar tudo certo, né, vai ficar tudo certinho em termos de conteúdo e em termos, assim, do assunto mesmo, né, que a gente está tratando aqui. E aí, hoje eu vou estar falando com vocês a respeito do corte. Amanhã eu vou ministrar para eles, né, para outra turma, essa mesma aula de hoje. E acredito que a partir daí já vai estar tudo certinho até o final do ano, né? Até o final do módulo. Eu queria saber se eu posso contar com vocês aí, né? Eu vou enviar por e-mail para vocês essa aula que eu estou falando dela, né? Que é a aula do dia 3. Eu ainda não publiquei ela no YouTube, então eu vou fazer isso amanhã no YouTube. Vou colocar o link no Siga
e no portal. E vou mandar um e-mail para vocês com o link para você acessar a aula. É uma aula mais ou menos de 50 minutos. Então você vai usar o tempo assíncrono dessa semana para poder assistir essa aula. Combinado? E o caderno de exercício, né, como eu havia dito, ele já foi liberado para vocês. E aí vocês já podem também começar a fazer. Né? Inclusive, né, a respeito dos exercícios que estão lá no caderno, a aula de hoje, por exemplo, ela vai ser muito importante para vocês, para ajudar vocês aí nesse caderno, tá bom? Vocês entenderam o que eu falei? Bem, gente? Quem não entendeu? Tem alguém que não ouviu? Eu estou aqui com uma mensagem no chat aqui, olha. Quem foi que não ouviu o que eu falei? Ou tá tudo certo? Kaique, Janaína, Erivelton. Vocês entenderam os recados que eu dei? João Vitor, entendeu o recado? Pode falar no microfone, por favor. Eu entendi. Eu entendi, Edilson. Oi, entendeu? Entendi. Beleza. Então pode fechar o microfone. Aí é só mesmo para saber se vocês estão ouvindo e estão entendendo o que eu estou falando. Então, pessoal, é o seguinte. Se por acaso tiver algum problema na plataforma Teams, se a aula, né, se travar alguma coisa, vocês me falam, tá? Porque normalmente na segunda-feira é mais complicado mesmo. Tá? Eu tenho observado isso nessa, né? Então é isso. Vamos dar início, então. Presta atenção. Eu vou iniciar a aula de hoje, então, falando a respeito do corte, né? Então nós temos aí na tela um desenho, tá certo? Então é a aula síncrona 9, cortes, conceitos, tipos e aplicações. Nós vamos trabalhar aqui de acordo com a NBR regulamentadora, é a 10067, que é a norma que regulamenta, né, todos os procedimentos aí, que dá todo o regramento para que a gente realmente aplique, né, o corte, né, nos desenhos técnicos, né? A gente vai ter que entender quando é que o corte deve ser aplicado, né? Como é que é feito nessa aplicação. Nós vamos estudar os tipos de corte, como eu falei, e aí eu vou trazer para vocês aqui na aula de hoje alguns exemplos. Eu vou trabalhar basicamente em cima de exemplos, né? Nós vamos focar mais na parte prática mesmo da aplicação do conceito, porque aí, na medida que eu for explicando, né, vocês vão começar a entender, né, assim, em linhas gerais, como que isso funciona. E a norma, como eu disse, ela regulamenta, né? Então, o que que acontece? Quando você vai aplicar um corte no desenho, você não pode fazer do jeito que você acha que deve. Então, você tem que ter do lado, né, assim, você tem que acompanhar os procedimentos normalizados para fazer, né, os desenhos conforme a norma determina. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Eu vou precisar de um aluno agora para a gente dar início aqui. Alguém que está com o microfone aí. Pode ser o Alexander? Alexander, chega mais aí, por favor. Eu? Pois é. Você está vendo esse desenho aí na tela, Alexander? Tô. Tá, né? Dá uma olhadinha nele, por favor. Ô, gente, eu chamei o Alexander aqui para fazer uma pergunta para ele. Mas é para todo mundo prestar atenção aí, tá? Ok? Ô, Alexander, esse desenho aí, esse desenho que você está vendo aí, se você fosse desenhar ele, fazer as três vistas dele, acho que ia ficar muito complicado. Ah, um pouco, tá?
O que existe de complicado nessa peça que está aí? Você acha que ela tem muitos detalhes ou é uma peça mais simples? Tem muitos detalhes em cima ainda, em cima mais ainda. Nós temos aí quantos furos aí? 1, 2, 5. E tem uns 2 na lateral. Você tem 4 furos menores, não é isso? Com diâmetro menor. E esses furos, eles são, né? No caso aí, eles são passantes, tá? Ou seja, ele atravessa, né, a peça por inteiro, né? Então, no sentido da altura dela, esses furos atravessam a peça. Então, são chamados furos passantes. Do lado, né, dos dois lados dela, você tem uma abertura, né? Como se fosse um detalhe circular, né? Como se fosse um rasgo, não é isso? Ó, dos dois lados. Tá entendendo, Alexandre? E no meio dela, em cima dela, você tem também um furo. E esse furo que está em cima dela, ele é o chamado furo rebaixado, porque ele começa num determinado valor de diâmetro, aí depois ele tem um estreitamento, e aí ele continua até o final com um diâmetro um pouco menor. Então, o que acontece? Se a gente fosse fazer o desenho dessa peça aplicando o conceito das 3 vistas, olha o que ia acontecer, né? Então, nós teríamos que fazer, então, de uma forma que fosse bem assim, a gente teria que esclarecer, né, digamos assim, nesse desenho, todos os detalhes que fazem parte dessa peça. Então, não pode ser um desenho, Alexandre, que na hora que a pessoa vai ler ele tenha dificuldade de interpretar, tá entendendo? Então, o desenhista, né, a pessoa que está executando o desenho, ele tem que pensar muito na pessoa que vai ler o desenho. Vocês estão entendendo? Tá ok, pessoal? Então, a leitura do desenho, ela só vai acontecer de forma adequada se o desenho que você fez também estiver de acordo. Então, o que acontece? A norma, né, a 10067, ela fornece para a gente uma série de orientações para que no momento que a gente for desenhar, a gente não corra o risco de fazer um desenho muito complicado, né, cheio de linhas, né? Às vezes a peça, né, de acordo com tipo essa peça que está aí, que ela é cheia de detalhes, então na hora que você for desenhar, o desenho final seu fica um desenho meio nebuloso, assim, meio complicado, e aquela pessoa que vai ler o desenho não consegue entender, né, a representação, ou pelo menos ele tem dificuldade de entender. Então a pergunta que a gente faz sempre é essa, né? Qual a melhor solução para representar a peça mecânica ao lado? Essa aí é uma peça mecânica. Como é que eu vou fazer isso? Então, como eu disse, nós vamos lá na norma e vamos fazer então a representação. Se eu aplicar o conceito normal que nós já aprendemos, que é o conceito de 3 vistas, que até agora nós aprendemos isso aí, né? Quer dizer, eu vou pegar a minha peça, vou verificar qual é a vista frontal dela, não é isso? E vou ver qual é a vista superior dela e a vista lateral esquerda. Eu vou usar o primeiro diedro, não é isso que nós aprendemos isso, ó, o primeiro diedro, e vou fazer o desenho das 3 vistas. Alexandre, olha só como que fica o desenho. Observa aí, por favor, na tela. Eu queria que você olhasse, Alexandre, a vista de frente e também a vista lateral. Você consegue perceber? Agora, a pergunta é o seguinte: se eu olho para esse desenho que foi feito em 3 vistas, eu consigo interpretar esse desenho de tal forma que eu enxergue nele a vista a peça que está do lado em forma de perspectiva? Pensa bem, entendeu o que eu falei? Olha, eu olho para as 3 vistas, eu olho para as linhas que estão aí, e eu consigo enxergar que esse desenho que está aí é exatamente a perspectiva que está do lado, porque se tiver alguma sombra de dúvida ou alguma dificuldade de interpretação, significa que o desenho não foi bem representado. Então eu preciso de arrumar uma maneira para melhorar essa compreensão. Então estou querendo dizer para vocês, gente,
né, a grosso modo, seria o seguinte, que muitas vezes, você fazendo as 3 vistas da peça, ainda não é o suficiente para poder fazer a melhor representação possível. Mesmo você fazendo o desenho de forma correta, dentro da norma. Então, é aí que entra, né, a norma 10067, que é a norma que regulamenta os procedimentos para a gente poder executar o corte. Tá certo? Então, no caso do corte, para que serve, então, o corte? Ele chega, né, como meio de representação para ajudar no sentido de a gente poder fazer um desenho assim, para poder eliminar esses detalhes que estão meio complicados aí. Principalmente esses aí, cheio de linha tracejada, que está aí, olha, são várias linhas tracejadas, principalmente por causa dos furos, né? Que são vários furos. Você pode ver que tem linha coincidente com outras linhas, e isso aí confunde muito na hora de interpretar. Então, a gente vai fazer o quê? Observa aí agora, por favor. Então, a gente vai fazer a aplicação do corte exatamente escolhendo, né, uma região da peça para a gente poder fazer, então, a interseção dela. Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Vocês estão entendendo? O Kaique, entendeu aí? Entendi, por enquanto tá tranquilo. Então, Kaique, fica por aí que eu vou te perguntar agora. Fica aí que eu vou te fazer umas perguntas. Eu não vou... Tipo assim, não é pergunta difícil, não. Você está vendo essa representação do lado direito aí? Aí você não vai pro ar, não. Mas ele a gente pode diferença, não? Aí você vai pro ar, hein? Você é muito engraçado, né, Cris? Tô sim. O microfone é aberto aí. Ah, tá. O Kaique, é o seguinte, você está vendo essa parte aí, essa peça do lado direito? Tô sim. Você consegue perceber que essa peça do lado direito é exatamente a peça que está do lado esquerdo? Ela foi partida ao meio. Exatamente. Isso mesmo, ela foi partida ao meio. Então, o que é que acontece? O primeiro conceito que nós temos que entender é o seguinte. Para mim fazer o corte, eu vou utilizar o que nós chamamos de plano secante. Grava esse nome aí, olha, plano secante. Então, o plano secante, ele é como se fosse um plano que vai entrar na peça e vai dividir a peça, né, na região que eu determinei que fosse dividido. Então, no caso nosso aí, eu estou dividindo a peça ao meio. Então, o que está acontecendo na realidade? Eu estou retirando uma parte e estou considerando uma outra parte. Essa peça aí, por exemplo, ela é uma peça bem tranquila, né? Quando você faz esse tipo de corte aí, porque como ela é, de certa forma, simétrica, né? Quer dizer, a metade dela, né? Se você dividir ela ao meio, você vai perceber que a metade é igual à outra metade. Então, não é uma peça muito complicada. E aí eu posso fazer, no caso, o corte dela. Se ela fosse representada da forma anterior, a representação ficaria um pouco complicada, por causa das linhas tracejadas em excesso, devido à série de detalhes que ela tem. Mas aí, na hora que eu aplico o corte, melhora bastante a compreensão, né, da minha peça. E aí, o novo desenho, ele fica desse jeito aí, Kaique, olha só. Alexander, Janaína, todo mundo aí, olha. Gente, eu estou falando com o Kaique e com o Alexander, mas valendo para todos vocês. Então, olha bem, o que aconteceu agora aí? Eu continuo com o meu desenho em 3 vistas, correto? Só que a vista de frente, ela não vai mais ser uma vista representada por linhas tracejadas. Ou seja, aquele corte que eu fiz, né, eu usei o plano secante, né, e seccionei a peça nessa região aí, que é mais ou menos no centro, na parte central dela. E aí agora eu faço um novo desenho, de modo que no lugar da vista frontal, eu vou fazer um corte AB.
E se você observar direitinho a vista superior da peça, você vai perceber exatamente o lugar que foi cortado. Então, nós temos lá, né, a região de corte, tá vendo? Ó, a indicação feita pelas essas duas setinhas aí. Ó, gente, imagina um serrote cortando. Uma faca, né, um facão, né, a grosso modo. Só para você imaginar isso aí, ó, você tem uma visão, né, do que foi feito, né? E aí agora você vai o quê? Desenhar a parte cortada que vai ser projetada no plano vertical. Então é como se o plano secante entrasse na peça e aí o que sobrou, que é o pedaço, né, vai ser rebatido e desenhado no plano vertical. Isso aí tudo é no primeiro diedro. Alguma dúvida, gente? Entendeu, Kaique? Entendi. Pois é. Eu acho que todo mundo entendeu, porque aí tá bem tranquilo, né? Se tiver alguém com dúvida aí, pode perguntar. Tá certo? Ou então digita aí no chat aí para mim responder, tá bom? Então eu vou avançando aqui. Tem mais alguns exemplos aqui pela frente, e aí vocês vão perceber aí o que a gente está fazendo em termos de corte. Então nós temos aí, né, agora o exemplo, né, que foi feito, que esse exemplo que eu acabei de explicar. E aí, pessoal, nós vamos determinar agora quais são os elementos do corte. Então, o número 1 aí é o que eu falei, né? O plano secante. Então, o plano secante, ele é um plano imaginário. Você está entendendo? Ele existe do ponto de vista imaginário. É como se você usasse ele de forma imaginária para tentar entender que ele está passando na peça e dividindo a região da peça. Então, o plano secante no ponto indicado, considerado, né, a partir da indicação. O que é a indicação? A indicação é a linha de corte, né? Ali eu vou desenvolver uma linha de corte sobre a vista superior, e aí eu vou colocar ali, ó, AB, né, indicando exatamente o lugar que foi cortado. Então, a linha de corte, né, que é o segundo elemento que está aí, né, quer dizer, o primeiro é o plano secante, o segundo é a linha de corte. Então, eu vou desenhar a linha de corte, traço, ponto, do jeitinho que está lá no desenho, lá, tá vendo? Logo à esquerda, né, na vista superior. E aí eu vou colocar duas flechinhas, né, aí tem que colocar as flechas. Tá vendo? Ó, tá escrito aí, ó. O número 4 aí fala flecha, né? Então você vai indicar com duas flechas para mostrar o sentido de corte. Então, se as flechas estão apontando para cima, significa que a parte de cima, né, da vista superior vai ser girado 90 graus e vai ser rebatido no plano vertical. E vai ser desenhado, então, no plano vertical. E outra coisa importante aí, que está aí no item 3, é o tipo de linha. Então, nós vamos usar aí uma linha, como eu disse, né, traço ponto, é uma linha um pouco mais grossa, né, para indicar, então, a linha de corte. Ela é parecida com a linha de simetria. A linha de simetria, ela indica, né, a simetria da peça. E a linha de simetria também é uma linha traço ponto. Só que a linha de corte, ela é parecida com a linha de simetria, porém mais grossa. A única diferença, então, vai ser na espessura dela. O item 5 aí, como eu disse, são as letras. No caso nosso aí, a gente está usando a letra A e a letra B. E o 6, né, o item 6 aí, é o que a gente chama de achura. O que é a achura? São essas linhas inclinadas, tá certo? Que você vai desenhar. Elas são feitas a 45 graus e elas são colocadas no desenho justamente para indicar a região que sofreu o corte. Você pode perceber que na vista de frente, né, no corte AB, que está representado aí, você vai ver que tem uma região aí que é achurada. E é justamente a região do furo. E é onde tinha lá aquelas duas entradas, né, que eu chamei de rasgo, né? Então, nos dois rasgos, né, tanto de um lado quanto do outro, e no furo central, que é esse furo rebaixado aí, você não vai achurar. Por quê? Porque é o espaço vazio. Agora, na região onde
o plano secante atingiu a peça, aí eu vou ter que fazer a achura. Então, aí você tem que tomar muito cuidado na hora que você for fazer um corte numa peça, porque você só vai poder achurar a região que foi cortada. É onde o plano de corte atingiu. Na região onde não atingiu, você não pode achurar. Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Por favor. Entendeu aí, Alexandra? Janaína? Tudo certo, né, gente? Entendi. Pois é, então vamos avançar aqui. Eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então nós temos mais alguns exemplos aí pela frente, né? Mas antes de eu mostrar os exemplos, eu queria falar isso aí para vocês, olha, que eu até já comentei isso aí hoje. Para que serve então o corte? Sempre fazer o estudo prévio do objeto, procurando a melhor solução. Então o corte, gente, é para isso, é para melhorar a compreensão, para, né, melhorar, aumentar a clareza dos detalhes, para simplificar, para facilitar a interpretação. Você pode perceber que no desenho anterior, quer dizer, esse desenho que está aí, olha, em 3 vistas, né, ele está muito mais, digamos assim, né, muito mais claro, né, tem muito mais clareza do que esse aí, olha. Olha para vocês verem a quantidade de linhas que foram eliminadas a partir do momento que eu apliquei o corte na vista de frente. Praticamente todas as linhas tracejadas desapareceram. Por quê? Porque eu apliquei o corte. E na medida que eu apliquei o corte, eu consigo enxergar a peça agora de uma forma mais limpa, né? Como se fosse um visual mais limpo. Eu consigo ver ela por dentro, como que ela é por dentro, né? Muitas vezes, né, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar o que está por dentro, mas aí tem que ter um pouco de imaginação para fazer isso. Na realidade, quando a gente vai aplicar um corte na peça, antes de fazer o desenho, a nossa capacidade, né, de imaginar como que a peça é, ela precisa existir aí, de certa forma, né, para você conseguir desenhar. Ah, mas eu não estou conseguindo enxergar como que é por dentro. Então, você tem que ir exercitando, né, essa capacidade aí. E esse plano de corte aí, gente, como eu disse para vocês, esse plano secante, ele é imaginário. E nem sempre vai aparecer para você do jeito que está aí, olha. Essa parte aí que está com o plano de corte, né, em perspectiva, isso aí é uma coisa que tem que ficar no campo da imaginação. Eu vou entregar para vocês, por exemplo, uma perspectiva, e aí você vai olhar para ela e falar assim, olha, onde que eu vou aplicar o corte? Ah, vou definir o melhor lugar aqui, então vou aplicar no meio certinho, beleza. Então, na hora que você começa a desenhar, você tem que imaginar como que a peça vai ficar depois de cortada. Essa é a grande questão, né? Então, pensa aí, ó, clareza de detalhes, simplificação e facilidade de interpretação. Então, a forma construtiva do corte tem que dar essa condição, principalmente para quem vai ler o desenho. E aí, falando, né, das achuras, como eu já havia comentado antes, a gente vai usar, né, essas linhas inclinadas a 45 graus. Eu queria lembrar a vocês o seguinte, aí na parte de baixo, nós temos aí alguns tipos de achuras que estão relacionadas ao tipo de material da peça. Num tempo mais, né, um tempo passado aí, né, na década de 80, na década de 90, a gente usava muito fazer achura e aplicar achura no desenho para poder diferenciar o material da peça. Então, a achura, ela tinha 2 funções. Uma, para mostrar a região que foi cortada, onde o plano secante passou e seccionou, e também para diferenciar a superfície, né, em relação ao material. Então, se o material era de ferro fundido, a gente achurava do jeito que está aí. Se fosse de aço, é de outro jeito. Cobre, latão, né, os materiais aí, os não ferrosos, né, materiais sintéticos, por exemplo, as ligas, né, chumbo, zinco. Então, você pode perceber que os tipos de achura, eles variavam de acordo com o material. Mas isso aí era muito feito, como eu disse, né,
há uns 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, não é muito comum fazer isso mais não. Então, o que nós vamos fazer hoje em dia, né, apesar de que a norma ainda está em vigor, né, porque a norma ela é da década de 90, né, então ela está em vigor, mas aí, do ponto de vista mais prático, a gente vem adotando, né, ao longo do tempo, aí houve uma certa, digamos assim, não vou chamar de mudança da norma e nem dizer que a norma caducou, né? Mas que o processo hoje, quando você vai achurar uma superfície, você vai usar mais esse modelo que está em cima aí, ó, onde tem essa setinha vermelha aí. Então, o que acontece? Você vai perguntar para mim assim, professor, mas e como é que especifica o material, então? Já que eu vou usar só um tipo de achura. Então, nesse caso, a especificação do material é feita dentro da legenda. Então, você vai lá na legenda, né, você identifica a peça e o conjunto, né, que essa peça pertence, e ali você vai escrever qual é o material, né, que essa peça vai ser construída. Se for uma peça de alumínio, aí você escreve lá o tipo de alumínio, o aço, aí você especifica o tipo de aço, etc. Ferro fundido e por aí vai. Madeira, borracha, né? Então, todo tipo de material, então, ele pode ser especificado dentro da legenda. E aí, do ponto de vista do desenho, a gente mantém o modelo de achura que está aí, olha. Esse que está indicado na setinha. Outra coisa importante aí, gente, é o espaçamento entre as linhas. Porque, por exemplo, se a superfície que você vai achurar ela é muito grande, você pode até aumentar a distância. Não existe um critério que diz para você assim, olha, qual é a distância que eu tenho que deixar entre uma linha de achura e outra? Não existe. Você vai usar um pouco o bom senso. Se a peça for menorzinha, pequena, aí você aproxima mais as linhas. O que não pode acontecer é você fazer de forma desregulada, né? Ou seja, coloca uma linha mais próxima, coloca uma mais longe, na mesma peça. Agora, você vai, dentro da mesma superfície, você vai manter uma regularidade. Se você quiser até medir, né, para fazer, você usa seu esquadro, por exemplo, se estiver desenhando com instrumento, aí você vai e consegue fazer usando o esquadro e medindo as distâncias e tentando padronizar o máximo possível as mesmas distâncias para manter essa regularidade que eu falei. Outra coisa importante sobre isso aí é que quando você vai achurar uma peça usando um programa de computador, né, esse software, né, de computação gráfica para fazer desenho, normalmente você já define a configuração da achura, você já faz essa configuração prévia lá no próprio programa e já define a distância. Então, na hora que você manda achurar, você vai dar um clique em cima da região que vai ser achurada, praticamente ela já está com as distâncias, todas elas já padronizadas. Tá certo? Aqui nós temos um exemplo, né, onde a achura é feita. Tá vendo? Ó? Aí tem uma questão importante aí também. No lugar onde vai uma cota, se por acaso você tiver que cotar o desenho em cima da peça, isso não é muito recomendado, né? Eu já falei isso aqui. Você tem que evitar cotar em cima da superfície da peça. Mas quando não tem jeito, aí tem que fazer a cotagem em cima. E se você vai colocar uma linha de cota e o valor da cota em cima do desenho, e essa região ela for uma região machurada, você vai ter que deixar um espaço em branco, do jeito que está aí, para você fazer a inscrição, né, da cota em cima da superfície. Senão vai complicar, vai ficar meio embolado, né? Imagina você achurando em cima da linha de cota e em cima do valor. Aí não dá certo. Então você vai fazer da forma que está aí. É um procedimento técnico recomendado para esses casos. Aqui nós temos um exemplo de achura que foi feito num desenho de conjunto, né? Esse corte AB que está à esquerda aí, né, Kaique? Olha só, Alexander. Dá para perceber aí que tem várias peças montadas aí, ó. Nós temos até uma vista explodida aí à direita, né, um desenho, né, em vista explodida, na forma de perspectiva, mostrando todos os itens que fazem parte desse conjunto aí.
E se você observar direitinho, logo à esquerda, você tem a vista de frente do conjunto já montado e a vista lateral dele. Agora, na vista de frente, no corte AB, você percebe que o plano secante, ele entrou, né, no conjunto, seccionando o conjunto por inteiro. E aí, como o conjunto ele é constituído de várias peças, você vai perceber que nós tivemos que fazer aí um procedimento de tal forma que a gente conseguisse diferenciar uma peça da outra. Como é que foi feito isso aí? Você vai achurar num sentido, né? Você pode ver que tem uma peça central aí que está no sentido. Como se fosse essa roda aí, olha. Ela está inclinada à direita. E aí, nos dois mancalzinhos aí do lado, ó, está inclinado o quê? À esquerda, na base, né? Inclinado à esquerda. Depois nós inclinamos depois à direita de novo. Você pode ver que tem uma peça que está com o distanciamento das linhas de achura um pouco mais distante. Outras já estão mais próximas. E tem uma peça que passa no meio, né? Próximo ao eixo aí, ó. Porque o eixo, você não achura eixo, tá? Já é uma outra regra que eu queria passar para vocês. Quando o eixo é maciço e ele está montado em cima do conjunto, você não achura ele, tá? Mas aí existe uma outra pecinha que passa em volta dele aí, que é um casquilho, né? E o casquilho a gente vai ter que achurar. E aí, como ele é bem fininho, né, a superfície dele, aí eu vou fazer uma achura mais próxima, com linhas mais próximas, para fazer ali a identificação dele. Então, moral da história, né? O que está acontecendo aí? Significa que esse conjunto aí, todo ele, foi feito um corte total nele, né? O plano secante, né? Ele passou por ele todo, né? No sentido total. E aí a gente achurou cada item que compõe o conjunto de forma diferente, com o objetivo, então, de fazer um destaque, né? Para destacar todos os itens que fazem parte do conjunto. Então, gente, vocês estão percebendo que quando você aplica o corte no desenho, o primeiro objetivo nosso é dar clareza, facilitar a interpretação. E é isso que foi feito aí. Caso contrário, se você insistisse em fazer um desenho em 3 vistas ou em 2 vistas, ia ficar muito confuso, né? Principalmente para quem vai fazer a interpretação. Aqui nós temos mais 2 exemplos. Né? O que está acontecendo aqui, Alexandra? Chega mais aí, de novo. No exemplo 1. Está dando para entender, Alexandra? Olha só. Está. Nós temos a vista de frente. Tá vendo? Ó, tem um furo. Tem esse... São 2 olhares. É chamado olhal, né? E aí tem um furo central. E a linha de corte, ela passou aí no meio certinho. E nós desenhamos a vista lateral em corte. Isso aí no exemplo 1. No exemplo 2, Kaique, agora é o Kaique. O que está acontecendo no exemplo 2? No plano secante, ao invés dele passar direto no furo, tá vendo? Aí ele começou no furo pequenininho, né? Nesse furinho menor aí, e depois ele desviou para o meio. Quando ele chegou no meio do furo grande, ele continuou para baixo, assim, ó. É como se fosse uma linha de corte que provocou aí um desvio, né? E ele desceu aí, então executou a vista lateral em corte, porém a partir de uma vista seccionada em desvio. Deu para entender, Kaique? Deu sim. Deu. Você sabe, aí por que nós fizemos isso aí? Você já deve estar perguntando a pessoa, mas por que desviou? Por que a gente não cortou direto, igual da outra vez? Porque nesse caso aí, o desenhista que estava fazendo o desenho, o que ele quis fazer? Ele quis mostrar o furo pequeno e quis mostrar o furo grande, ao mesmo tempo, na mesma vista, que é essa vista que está do lado aí, que é o corte AB. Então, para ele não ter que fazer 2 desenhos, né, um seccionando em cima do furo menor e outro desenho em cima do furo maior, ele fez um desenho só, e aí o recurso que ele aplicou aí foi o desvio, ou seja, o plano secante
foi desviado para poder mostrar os dois detalhes ao mesmo tempo. Esse recurso, gente, de você desviar o plano secante, né, para regiões diferentes, isso aí é muito usado, principalmente para desenhos mecânicos, né, onde tem muitos detalhes na peça, e é chamado de corte em desvio, né? Outra coisa importante nesse desenho aí que está sendo mostrado é essa ruptura que tem aí, ó, nessa vista aí. Então ele não desenhou a vista toda, ele pegou uma parte da peça, deu uma ruptura nela. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre ruptura, né, mais adiante, mas só para adiantar, para vocês entenderem, ele deu uma ruptura na peça, abandonou um pedaço dela, pegou o pedaço que foi o interesse dele e desenhou só essa parte aí. Tá? E depois fez, então, o que eu falei, né? Aplicou um corte em desvio. Então, nós temos aí muitos exemplos, né? No caso, né? Quando a gente faz o corte total, muitas vezes a gente não consegue pegar todos os detalhes que estão lá atrás, tá vendo lá? Vocês estão entendendo que quando a gente corta, a gente faz o corte total nesse furo maior central, alguma coisa ficou para trás. Então já existe um outro recurso para a gente poder eliminar esse problema aí. Quer dizer, eu já consigo então ter um recurso lá, a norma me dá essa condição, né? A NBR 10067, de tal forma que se eu quiser, por exemplo, fazer um desvio do plano secante, eu posso. Então, para esse desenho aí, que é o desenho que a gente está usando dentro da nossa aula, para mim fazer uma representação bem melhor do que eu já fiz até agora, o ideal seria que eu conseguisse também cortar aqueles dois furos que estão lá atrás e não deixar de lado o furo central aí. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou mais adiante aqui, que eu acho que eu tenho um exemplo aqui que mostra isso, né? E os furos menores? Como é que eu faço com ele, né? Eu vou ter que dar um jeito de representar esse furo. Vamos ver o que a norma me recomenda para esse caso, né? Só um minutinho que eu estou passando um slide aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, só o seguinte. Antes de eu mostrar para vocês o desenho anterior, para resolver a questão dos dois furos menores, eu só queria falar isso aí para vocês, né, para a gente poder deixar claro o seguinte, que o plano secante, porque naquele desenho anterior eu estava mostrando o plano secante só numa posição, não é isso? Mas ele pode também ser aplicado nessa posição que está aí, né? Então, ou seja, na posição vermelha, né, que a gente chama de frontal, mas ele pode mudar de posição também, ficar na lateral esquerda, e ele pode também ficar na horizontal. Se ele ficar na frontal, ele é chamado de corte longitudinal. E a representação é feita no plano vertical. Se ele for aplicado na vista lateral esquerda, não é isso? Aí ele vai ser representado no PL, que é o plano lateral. E se ele for aplicado na vista superior, né, ele vai ser representado no plano horizontal. Então, são três possibilidades de fazer o corte total. Veja que eu estou mostrando para vocês agora é só a posição do plano secante. Ele pode mudar de posição dependendo do formato da minha peça e dependendo da necessidade que eu tenho. Deixa eu ver se eu passo aqui agora adiante para mostrar para vocês e voltar naquela questão anterior que eu estava falando a respeito do corte em desvio, né? Deixa eu ver se eu tenho uma peça aqui em desvio. Cheguei nela, tá vendo? Ó? Então agora o que acontece? Eu estou usando um plano secante vertical, né, Kaique? Olha aí, Kaique, o que aconteceu? O plano começou no furo menor. Não sei se dá para vocês entenderem aí, ó. Que esse desenho que tem embaixo aí, ó. E ele desviou para cima. Agora ele vai pegar o centro da peça. Então ele vai seccionar o centro da peça.
Quando ele chegar lá na frente, ele vai ter que descer e passar em cima do próximo furo, que é esse furo menorzinho que tem logo na frente aí. Qual que é a lógica desse exercício aí, gente? Como é que é a lógica desse processo aí de fazer, então, um corte em desvio? É para não deixar nada ficar sem ser cortado. A ideia aí é que você consiga, no mesmo desenho, que na hora que for representar lá, vocês vão ver como é que vai ficar. Quer dizer, no mesmo desenho, você consegue fazer o corte nos dois furos das extremidades e na parte central da peça. Agora você vai perguntar para mim assim, olha, mas tá faltando aí, ó, tá faltando, são dois furos de um lado, dois furos do outro e um furo no meio. Se eu fizer o plano secante na frente, do jeito que foi feito aí, e os furos lá de trás, o que acontece com eles? Aí vem a questão, como os furos lá de trás, eles têm a mesma dimensão do furo da frente, então não tem problema, né? Eu posso passar apenas através de um furo só, e os furos lá de trás não precisam, porque eles são iguais, né? Essa é a grande questão. Inclusive, se você quisesse passar o plano secante nos furos de trás e deixar os furos da frente, poderia também. Você poderia até escolher aí qual dos furos menores que seria seccionado. Então, esse desenho aí, gente, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, né, no caso, olha que interessante. Eu fiz aí o desenho em 3 vistas, né? E a minha vista em corte, tem alguém digitando aí. Um minutinho. Alguma dúvida, gente? Não, né? Você podia fazer, escrever, falar no microfone se tiver com dúvida, tá? É melhor para mim aqui, para não ter que acompanhar o chat. Para o chat aqui, eu tenho que mudar minha tela de posição. Então, vamos lá. O que está acontecendo aí agora? Eu fiz o corte em desvio, eu peguei a minha peça, apliquei o plano de corte, vocês estão percebendo aí que foi desviado 2 vezes, né? E aí, na hora de desenhar, eu desenhei a vista de frente normal, como se fosse uma vista, né, representada aí por linhas tracejadas, etc. Ou seja, olhando a peça por fora, né? A vista superior, eu fiz a indicação do corte. Olha que interessante. Tem aí o corte CD, indicando, né? Você tem lá as letras CD, tem as 2 setas indicando a direção de corte. Por que eu estou julgando para a direita? É porque a minha vista, né, onde eu representei o corte, é a vista lateral esquerda. Então, o corte CD, ao invés de ele ser representado na vista de frente, ele está na vista lateral esquerda. Então, foi uma opção, né, que o desenhista, ele é uma opção dele, nesse caso aí, de ao invés de desenhar o corte na vista frontal, ele fez o corte na vista lateral esquerda. E é muito interessante aí que você vai observar que a peça, né, ela foi toda ela seccionada, lembrando que o corte em desvio é um tipo de corte total também, porém, você conseguiu ali, né, passar pelo furo menor, que estava à esquerda, passou pelo furo central também, e depois seccionou o outro furo, né, à direita. Então, a peça ela foi atingida totalmente. Agora, pessoal, o mesmo desenho, olha que interessante agora. Observa a vista superior agora, Kaique, olha lá. A vista superior, o que nós temos agora? Foi aplicado 2 cortes. Nós temos aí o corte AB e temos o corte CD. O corte AB, ele é um corte total. Ele não é desvio, é um corte total. E aí você rebateu na vista de frente. Agora, o corte CD, ele é um corte em desvio. Então, aí, nesse desenho aí, né, nessa representação, talvez seja a melhor representação até o presente momento. Por quê?
porque eu consigo, né, através desse desenho, mostrar a peça por cima, não é isso? Ó, na vista superior, a indicação dos dois cortes, sendo que um deles é total e o outro é em desvio, né? E aí depois eu faço o rebatimento e faço a minha vista de frente em corte total e a minha vista lateral esquerda em corte em desvio, que também é um corte total, porém em desvio. Então essa é talvez a melhor representação nossa. Outra coisa importante aí é a indicação das linhas de corte na vista superior e a seta mostrando a direção de corte. Não pode esquecer nem de colocar as letras, nem de nomear os tipos de corte que está sendo feito e colocar, né, o sentido, né, colocar a seta com os sentidos aí, indicando qual direção que está sendo cortada. E a linha de corte passando exatamente em cima dos locais que estão sendo seccionados. Aqui nós temos um outro exemplo. O que está acontecendo aí agora, pessoal, nós temos aí a peça número 1, né? E tem aí uma peça número 2 aí, ó, logo à esquerda. O que está acontecendo aí? Superfícies oblíquas. Superfícies oblíquas são aquelas superfícies que estão fora dos eixos. Você pode ver que ela não está nem no eixo X e nem no eixo Y. Na peça da esquerda, você tem um detalhe, né? Onde a peça ela vem, né, da esquerda para a direita, e quando chega no centro, ela desloca, né? Ela tem uma inclinação assim, olha. Aí não está falando o valor do ângulo, não, mas digamos que seja um ângulo aí de em torno aí de 45 graus, né? Mas aí você vai ter, então, essa inclinação, e aí você precisa fazer o quê? O desenho dela em corte na vista de frente. Aí você vai falar assim, olha, mas se eu fizer isso aí, vai dar problema. Por quê? Porque essa parte inclinada aí, na hora que eu rebater ela na vista de frente, vai dar uma confusão de linha, uma em cima da outra. Só que aí, pessoal, eu faço, então, o processo do corte em desvio. Você pode ver que o plano secante veio, seccionando a peça até no centro, depois desviou para baixo. E aí, na hora de eu fazer o rebatimento, para poder desenhar a vista em corte na parte frontal, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente rebater a parte inclinada. Então, a norma, ela me dá a condição de fazer isso aí. Desenhar minha vista em corte, rebatida. Então, é um recurso que eu tenho para o desenho ficar bem mais claro, né, em termos de detalhe, e é um recurso de corte também. Ou seja, é um corte em desvio com vista em corte rebatida na vista frontal. Do lado direito, a mesma coisa. Porque se eu tenho aí uma peça circular, vocês estão percebendo ela que ela tem 4 furos, né? Mas aí ela tem uns braços, né? Tem 2 braços assim, ó, e tem mais 2 assim, como se fossem uns reforços, né? Isso aí é chamado de nervura, né? Esses reforços que são colocados do lado é nervura, para dar o reforço na parte central da coluna. Então, o que é que acontece? Essas nervuras, apesar de elas ficarem nos eixos, né, inclinados em relação ao centro, você pode ver que o corte CC, ele passa em cima do furo e aí ele desloca para uma nervura. Para quê? Para mostrar a nervura na vista lateral aí. Então, na parte de cima, eu represento o furo rebaixado, e quando eu fiz o rebatimento do lado, na vista lateral, eu consigo ver essa nervura que está aí. Agora tem um detalhe. De acordo com a norma, a nervura não pode ser achurada. Aí você não pode esquecer disso. Você vai achurar só a parte cortada. O que você vai perguntar para mim é falar assim, professor, mas a linha CC de corte passou em cima da nervura, então eu tenho que achurar a nervura. Eu sei disso, mas a norma pede o seguinte, que quando for nervura, você achura tudo que tiver que achurar e ela vai ser desenhada sem a sua achura, ou seja, você não vai fazer essas linhas aí inclinadas em cima da nervura. É um conceito, né, e uma aplicação aí da achura. Nós temos aí mais um desenho número 2. Vocês vão observar aí, né, essa estrutura que está aí da número 2. Observa lá o corte em desvio. Tá vendo? Ó?
Só que agora a setinha está para baixo. O que aconteceu? Abandonou a parte de cima, pegou a peça, deu um tombo nela assim, ó, e desenhou ela como se estivesse olhando de cima, né? Então a parte achurada, tá vendo lá, olha? Toda essa parte central aí, onde foi achurado, é onde o plano de corte entrou. Não sei se vocês estão lembrados, né? Há uns 3 ou 4 slides atrás, eu tinha falado para vocês que o plano de corte também pode ser um plano horizontal. Então, para esse desenho número 2 aí, o plano de corte ele veio, né, seccionando a peça no sentido horizontal. Só que teve um pequeno desvio, né? Observa lá na letra A, lá, olha. Ele entra assim, cortando. Quando chega no meio da peça, ele sobe, continua cortando. Quando chega mais em cima, ele vira de novo para a direita e termina de seccionar a peça. Ele fica todo ele na horizontal, uma parte vertical e depois horizontal. Deu o tombo na peça, desenhou olhando por cima e achurou essa parte que está aí. No desenho número 3, é uma peça também que tem uma inclinação, né? São detalhes oblíquos, né? Principalmente na parte central. Então, nós temos aí o corte DD, né? Você percebe que na hora que cortou, né? Pega a peça, do jeito que ela foi cortada, e rebate ela e desenha a vista de frente. Aí você vai perguntar para mim assim, olha, mas e no meio aí, o que está acontecendo aí? Parece que quebrou a peça no meio. Então, essa interrupção que teve aí dos dois lados é justamente para indicar para você que a peça ela foi planificada. Ou seja, na vista superior, ela estava inclinada, mas na hora que você desenha ela em corte, no corte em forma de corte total, mesmo fazendo o desvio do plano secante, mas aí você vai ter que fazer a ruptura dela. Então, você rompe nessa parte, né, central dela aí, do lado esquerdo, e rompe também do lado direito, e desenha ela já, toda ela reta assim, ó, e faz a achura nos locais onde foi seccionado. Essa é uma representação muito interessante. Pessoal, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tem aula com o Douglas hoje? Ou não? Tem não. Eu Tem. acho que não. Não, né? Eu acho que, pois é, porque eu vi um recadinho lá no WhatsApp de vocês lá, que o Douglas parece que está de licença, né? Deixa eu falar com vocês, então. Aproveitando que o Douglas não vai vir, eu vou ficar com vocês aí mais uns 5 minutinhos, só para a gente fechar essa parte aí do corte em desvio, pode ser? E aí na semana que vem a gente continua, tá bom? Não, beleza. Só mais um rapidinho aqui, até porque eu preciso falar isso aí para vocês, porque tem alguns exercícios lá no caderno de exercício que vai precisar dessa parte aí, para vocês já irem fazendo, né? Porque é para entregar semana que vem. O caderno é para entregar dia 17, tá? Olha as datas lá direitinho. E tem a nossa prova também. Deixa eu até falar da prova de uma vez aqui, aproveitando o momento. Já vão se preparando para a prova, porque nós vamos aplicar essa prova também lá no dia 17, tá bom? Então, no dia 17, vocês já entregam o caderno, já manda para mim, e aí eu vou liberar a prova para vocês no dia 17 também. Parece que vai dar numa terça-feira. Tá? Vai aproveitar o tempo assíncrono para fazer a prova. Tá certo? Vamos lá, vamos finalizar aqui a parte do corte em desvio. Nós temos aí mais um exemplo. Você tem uma peça aí, olha, à esquerda, né, onde foi feito, né, o plano secante, ele deu uma voltinha, tá vendo? Ó? Ele vai reto aqui, vira para dentro, ele desvia, né, depois acerta assim, volta. Então, o que aconteceu aí? Esse desenho aí, olha, a representação que está embaixo aí, ó, é a representação do corte em desvio. Tá vendo lá, olha? O corte AA. Observa a linha de corte, ó. Ela pega no furo, desloca, passa em cima do furo retangular, desce e passa em cima do outro furo. Então, é o exemplo que nós temos aí para esse caso dessa peça aí. Pessoal, agora é o meio corte. Deixa eu falar rapidamente, então, do meio corte, aí eu encerro com vocês, tá?
Então, mais 2, 3 minutinhos aí, a gente encerra. Observa o meio corte, por favor. Deixa eu voltar aqui. Meio corte. Só um minuto. Isso. No caso do meio corte, o Alexandre já sabe isso aí, ó, já estudou isso aí, né? Tem muita gente que já sabe. No caso do meio corte, você vai perceber que se a peça for simétrica, presta atenção, o que é peça simétrica? Você pega a peça, olha para ela, se um lado for igual ao outro, tiver o mesmo formato, e ela for uma peça, normalmente, peça cilíndrica, uma peça, pode até ser de prismática também, né? Mas se ela for simétrica e um lado for igual ao outro, você vai poder aplicar esse tipo de corte que está aí, que a gente chama de meio corte. Qual que é a vantagem desse corte? É porque, olha bem, na hora que você aplica o plano secante, ele entra na peça de um lado e entra do outro. Você vai perceber que nós podemos tirar 25% da peça, está percebendo aí, olha? E vai sobrar 75%. Então, observa o corte AA que foi dado na vista superior aí. Nós temos aí do lado a perspectiva, né, do objeto aí, que é essa peça mecânica que está aí, né? Mas nós temos lá do lado o desenho dela, que foi feito à vista superior e à vista de frente. Então, observa, por exemplo, o corte AA, onde está a linha de corte e a indicação da direção de corte. Ou seja, do jeito que eu falei, cortou 25%, retira esses 25%, abandona eles, pega o restante que sobrou, que é o 75%, faz o rebatimento e desenha ele na vista frontal. Na hora que você fizer o desenho, você vai perceber que a metade da peça, do lado esquerdo, você está olhando a peça por fora. Correto? E do lado direito, né, você está olhando por dentro. Olha que interessante. Você consegue ver a peça por dentro e por fora numa vista só. E isso é muito interessante para nós aqui no desenho. Por quê? Porque você vai simplificar o processo, né, de interpretação. Para quem está olhando o desenho e lendo o desenho, ele vai entender na hora, né, que a peça está sendo cortada no meio, porém, você não está fazendo um corte total nela, você está fazendo só o quê? O que a gente chama de meio corte. O plano entra para dentro assim, vira e vai para a direita. Rebateu, desenhou. Assim que terminar o desenho, você tem a parte esquerda representada como se você estivesse vendo de fora para dentro, né? E do lado direito você está vendo dentro da peça. Esse recurso, gente, é muito usado, né? A maioria dos componentes mecânicos, aí, peças de um modo geral, usa muito o meio corte. Ó, tem outro exemplo de meio corte aqui. Tá vendo? Olha. Nesse caso, não precisa nem fazer a indicação do corte. Aqui já indicou o corte, ó. O corte é AA. Tem as linhas, as setas, as letras, né? A linha de corte. Nesse aqui nem indicou, porque é tão óbvio, né? Quando a representação ela é tão evidente, né? Aí dá para saber que é um meio corte, tanto na peça 2 quanto na peça 3. Então, muitas vezes, dispensa-se a indicação. Mas, na maioria das vezes, é melhor indicar, para ficar mais claro ainda. E agora, chegamos no corte parcial. Rapidamente, fechando, mais um minuto de aula só. O corte parcial é esse corte onde o próprio nome está dizendo, né? Parcial. Você vai atingir a peça somente na região que te interessa. Então, você vai ali, por exemplo, no furo, lá, tá vendo onde tem o furo rebaixado? E vai ali e aplica o que a gente chama de ruptura. Você faz com a mão livre mesmo ali a ruptura. E é só naquela região ali onde tem o furo, você desenha ali as achuras, indicando que só ali foi cortado. Por que eu não corto a peça toda? Porque não precisa, porque não tem outro detalhe interessante para ser mostrado. Ou seja, o que era para ser mostrado era só o furo. Então, vou fazer o corte parcial só no detalhe. Então, o conceito de corte parcial é esse. É na medida que você aplica o corte só para mostrar detalhes, né, particulares, né, mais específicos.
A peça número 1 também foi feito um corte parcial. Você pode ver que tem as regiões lá, né, onde ele quer destacar onde está o corte, lá, tá vendo? Tem um furo, né, naquela parte arredondada. Aí ele faz uma ruptura, né, do lado de cá, na peça número 1, na parte de baixo, também tem um furo com uma achurazinha ali, depois o corte em cima do furo. A peça número 2 também é como se fosse um furo, né, escariado, né? Tá vendo a rosca, gente? A indicação da rosca ali para parafuso, né? Mas aí ele fez o quê? Um corte parcial na vista frontal para mostrar o detalhe interno dessa rosca aí, ó. É como se fosse um eixo, né? Que tem uma rosca interna. Nós temos aqui outros exemplos de corte parcial, né? A peça número 3, tá vendo, ó? O detalhezinho que está lá, fez só um corte, só na região lá do detalhe. A peça número 4 também, só na região. Porque não adianta eu cortar o resto, para quê? Não vai mostrar nada. Então não tem nada que mostrar, vou mostrar só o detalhe. A peça número 5 também, foi feito um corte parcial para mostrar o filete de rosca. E a peça número 6, onde eu tenho, por exemplo, uma junção, né? É como se fosse duas peças articuladas que vai ter um pino no meio. Olha que interessante, o pino você não achura. Existe uma norma que fala o seguinte, que todos os tipos de elementos de ligação, tanto elemento de ligação como de fixação, pino, parafuso, essas peças, né, eixo, você não achura, né, contrapino, etc. Mas a peça em si, o corpo da peça e a região onde está sendo feita a montagem, ali você tem que achurar. Foi o caso dessa peça número 6 aí. Então você pode ver que o pino permanece sem achura e a região onde foi feita a junção para fazer a montagem, você achurou. E aí foi aplicado também uma ruptura dos dois lados aí, deixando evidente para nós só a região onde foi feita a montagem. Pessoal, vou parar por aqui, tá certo? Slide 26. Vou pedir a vocês para assistir a videoaula que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar no e-mail, do jeito que eu falei. Assiste a videoaula sobre cotagem. Tem ainda aulas assíncronas sobre cotagem lá no portal, para vocês continuarem assistindo. Eu vou publicar essa aula de hoje também, lá no Siga. Vou deixar o link lá no nosso portal, para vocês assistirem, né? Se quiser voltar atrás e assistir novamente, fique à vontade, tá? Então, eu estou encerrando por aqui, né? Nós estamos no slide, então, 26. Agradecendo vocês pela participação. Tomara que vocês estejam entendendo, né? Tudo, né? Se caso tiver dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Pode mandar recado lá no WhatsApp, tá certo? Ou então pelo próprio portal lá. Portal não, né? No e-mail, né? Aí eu respondo vocês. Combinado? Semana que vem a gente retorna para finalizar esse assunto. Alguma dúvida? Então, boa noite para vocês. Boa noite, Edilson. Boa noite. Fique com Deus aí. Com Deus. Finalmente. Você não ligando.